Só que quando eu levantei para ir no banheiro, eu senti que algo tava como se eu fosse vomitar, sabe? Então algo de dentro de mim tava saindo para fora e numa velocidade que eu não tava conseguindo controlar. Aí quando eu olhei era sangue, saindo pelo nariz, pela boca. Eu lembro que apertaram a campainha, já me deitaram na maca e foi aquela correria, chama elevador, 10º andar, prioridade, e o 10º andar lá é UTI. Aí dessa parte de antes de eu apagar, eu lembro só da mangueira. Eu deitado na UTI, aquela luzona, né? A mangueira vindo na minha direção. Até então eu achei que, como eu já tinha feito uma, eu achei que eles fossem fazer a endoscopia. Na minha cabeça eu falei, eles vão fazer a endoscopia para ver o que tem por dentro. Mas na verdade não era, na verdade eu já estava sendo entubado. A hemorragia foi muito forte. Eu fiquei poucos minutos ali ainda são, né? E daí eu apaguei. Aí eu entro num outro estágio da internação que é surreal, cara. O que aconteceu. Eu começo a vagar, sabe? Por lugares estranhos que eu não entendia bem. Para mim eu não sabia se eu estava vivo, o que é que estava acontecendo. Eu me via deitado na cama e eu cheguei a conversar com a minha irmã como se ela estivesse na janela do quarto, mas como se eu estava no 10º andar. Então ficou meio aquele negócio, meio uma alucinação, sabe? E daí eu acabei aprofundando mais ainda no coma. Aí eu entro para um lugar totalmente escuro. Totalmente escuro. Aí eu começo a ver gente que eu vi no meu bairro que morreu. Poxa, mas fulano morreu, o que tá fazendo aqui? E eu tentava falar com a pessoa só me olhava e não falava, não respondia e saía andando. E eu olhava assim e falei, meu, pra onde ele vai? E muita gente, porque na época lá o bairro era violento, então a gente viu muita gente morrer ali. Comecei a ver essas pessoas e tentava falar de qualquer jeito e não conseguia falar com ninguém. Falei, mas ninguém fala comigo, e totalmente escuro, você não via nada, você só via escuridão e a pessoa quando ela aparecia. Quando ela aparecia você conseguia ver o rosto dela, você identificava quem era e falava, oh, mas morreu? Como é que tá aqui? Você vagando ali, você tinha a sensação mais como se você estivesse parado ou como se você estivesse caminhando para algum lugar e vendo essas pessoas? Eu caminhava. Eu andava, para mim, o hospital era... Eu comecei a ter uma noção nesse sonho do coma, que eu vou falar um sonho que é mais fácil da gente entender. Eu me via dentro do hospital. Eu me vejo levantando da cama e começo a caminhar. Eu andei poucos, acho que uns 5 passos eu saio na rua. É coisa de flash, sabe? Quando você vê, você está em outro ambiente. E eu me vejo na rua. Eu parei, olhei assim, aí vi mais gente que morreu, aí eu identifiquei o lugar. Eu me via ali próximo à Praça do Jaçanã. Quando você chega no primeiro entroncamento da Praça do Jaçanã ali, ou você sobe a Guapira, ou você vai pro lado do Sonda ali. É um posto de gasolina e atrás, se eu não me engano, ainda é uma escola. Ali era o ponto que eu estava. E eu olhava assim e falei, nossa, mas o que eu tô fazendo aqui? Que esse pessoal tudo já morreu e o que eu tô fazendo aqui? Eu falei, meu, vou procurar o meu enfermeiro. Aí quando eu bato o olho, eu vejo pro meu lado direito, naquela época tinha um lugar chamado Matos Hambúrgueres. Ficava lá na Praça do Jaçanã. E de vez em quando tinha um samba lá. E tava tendo um samba, cara. Eu falei, não acredito que o meu enfermeiro foi pro samba e me largou aqui. Aí eu falei, eu vou atrás dele. E nisso ficou tudo escuro. Aí eu falei, ué, de repente sumiu tudo e ficou escuro, né, cara? Eu falei, meu, voltou um clarão, dava aqueles... como se estivesse querendo acabar a energia, sabe? Aí eu sinto um toque nas minhas costas. Aí eu olhei assim pra trás, um senhorzinho. Eu não consegui ver o olho dele. A parte do olho eu não consegui ver. Mas eu vi o cabelo branco, eu vi a barbinha branca, a roupinha suja. Aí eu olhei pra ele assim, ele falou pra mim, você acredita em Deus? Na hora eu virei ignorante, falei, mano, não acredito que um crente uma hora dessa vai pra me encher o saco. Questão de, 10 segundos, eu falei, poxa, mas não precisava ser assim, né, tão ignorante. E eu virei de costa pra pedir desculpa pra ele. Ele sumiu. Eu só tive o tempo de falar na hora pra ele que eu acreditava em Deus, mas eu ia na igreja quando eu queria. E ele sumiu da minha frente, cara. Eu viro mais de